estamos tendo aí um congresso aí muito animado. E sem maiores delongas, passando aí a palavra para o nosso professor, muito bem colocado pelo Carlos Musa aí, uma referência em ICMS aí no país, para tratar sobre o conceito de industrialização e as operações interestaduais de energia elétrica, com a palavra José Eduardo Soares de Mello. Eu acho que antes de tudo, viu, Ricardo, para ficar mais animado, eu acho que podemos convocar não só Eurico, como Humberto. Né? E aí nós vamos ficar aqui o dia inteiro, viu? E o pior ontem, e os dois são muito amigos, né? E o Eurico quis fazer aquela graça dele, disse que uma parte da verba dele, ele ia pagar os honorários do Humberto. Ele não sabe quanto é que são esses honorários. Aí disseram, não, eu vou pagar 1/10. E foi delicado e elegante. E Humberto não ficou nem aí, né? Eu acho que ele não vai mais solicitar, ou nem dá parecer para o Eurico, né? Então, eu estou aqui, eu agradeço muito o convite para participar mais de um congresso aqui. A cada ano são mais 200, 300 congressistas e realmente Minas dá um exemplo. Eu sei que nós todos participamos de vários congressos. Eu mesmo em São Paulo, durante um tempo, eu integrava lá a diretoria do IDEP, né? Um congresso tradicional, mas com uma dificuldade terrível, pouca gente e tal. E então Walter Lobato e a sua equipe realmente está de parabéns. E queria dizer o seguinte, eu sempre que venho aqui a um congresso, eu estou vendo que cada vez mais tem mais gente, eu fico preocupado realmente o que vocês querem ouvir. Né? É claro que ninguém vem aqui para pregar teoria ou falar de doutrina, como também não vamos pegar regulamento ICMS, analisar artigo por artigo. Então, a minha preocupação ao tratar desse tema vamos lá já ao ponto, ao tratar da energia elétrica, da questão da incidência tributária nas operações interestaduais de energia elétrica, eu falei, esse tema é um tema muito árido, eu sei que ele tem uma importância econômica muito grande, mas no dia a dia, talvez para a receita estadual ou para alguns empresários, algumas indústrias, mas muitas vezes para o advogado e para outros operadores do direito, esse tema não é um tema assim tão candente. Então eu procurei trazer aqui vocês, nesse curso Espaço de Tempo, alguns aspectos, não sendo dono da verdade, eu vou mostrar argumentos pró-contribuinte, argumentos pró-fisco e uma posição, vamos dizer, conceitual e até jurisprudência. Então eu vou dividir aqui a minha fala, eu não projetei, mas em 5 ou 6 aspectos. O primeiro, a questão da energia elétrica no âmbito constitucional. No segundo momento, a previsão da Lei Complementar 87, quando em um dos preceitos ela trata da incidência e outro de não incidência. No terceiro momento, é uma situação operacional. Essa situação ela vem sendo retratada em diversos pleitos judiciais e agora estamos até no Supremo com uma questão de repercussão geral a ser solucionada. E já finalizando, quais são as argumentações jurídicas que têm sido apresentadas nesses processos, tanto pela Fazenda como pelo contribuinte. Um outro ponto também que me parece de relevo é a questão da não cumulatividade. Na medida em que existe uma operação não tributada, a outra ponta não terá direito a crédito e muitas vezes ela é obrigada a fazer um recolhimento, sendo onerado 2 vezes. E, finalmente, a jurisprudência que se aponta. Então, aqui num primeiro momento, uma simples leitura, é claro que eu tenho que verificar qual é o plano constitucional. A energia elétrica, durante muitos anos, era objeto do imposto único sobre minerais, petróleos, combustíveis e a energia elétrica. Com a Constituição de 88, me parece que o artigo 155, parágrafo 3º, ele tratou de uma regra implícita no sentido de ocorrer a tributação de energia elétrica. Então, foi falado daqui a pouco que aqui em Minas Gerais a tributação é da ordem de 30% ou mais, em que chegamos até 40% quando o cálculo é por dentro ou por fora. Então, num primeiro momento, eu tenho uma regra constitucional bem objetiva, no sentido de que são operações, negócios jurídicos, fornecimentos de energia elétrica. E nós sabemos, e vamos explorar isso um pouco mais adiante, que o Supremo Tribunal Federal ele tem mantido uma diretriz muito categórica
no sentido de que, quando estamos tratando de imunidade constitucional, nós temos que ter uma interpretação ampliativa, extensiva, teleológica, e não ficarmos apegados a um texto normativo, que é o que vamos ver aqui nessa segunda projeção. A regra da Lei Complementar 87/96, que está dando ensejo a questionamentos judiciais, primeiro, ela trata da incidência, ou seja, se no âmbito constitucional cogita-se de operações interestaduais, de um estado para outro, evidente, esse artigo 2º, inciso 3º, ele diz, tem que pagar ICMS, é fato gerador, quando aquela energia elétrica ela é adquirida, o estado B adquire do estado A energia elétrica e ela não se destina à comercialização, à industrialização. É claro que aqui a simples leitura demonstra que nós já estamos diante de uma restrição, ou seja, outras destinações que nós vamos examinar daqui a pouco, elas não permitiriam essa desoneração tributária. O outro preceito da Lei Complementar 87, evidentemente, tem a redação distinta. Não há que pagar ICMS, ocorre a não incidência, que alguns entendem que é isenção, nessas operações interestaduais, quando a energia elétrica que se recebe de outro estado, ela se destina à industrialização, comercialização. A situação operacional que eu coloco aqui a vocês, que é colhida exatamente das petições iniciais, dos recursos apresentados pelas empresas, elas têm um ponto fundamental seguinte. A empresa A, ela fornece de um estado A, fornece para uma empresa de um estado B. Então, é claro que nós estamos diante de uma imunidade. Só que a energia elétrica, ela é utilizada no setor produtivo, né, de laminação de aços, para alimentar os fornos, a movimentação de máquinas e esteiras. Então, não é aquela energia elétrica que vai ficar na guarita de uma fábrica ou vai se localizar ou ser utilizada no mero escritório. Ela participa de um processo de industrialização. Aliás, na primeira fala aqui, depois eu quero explorar um pouco, não contestando a postura de mim. Haverá a incidência do ICS por não ocorrer a singular industrialização da própria energia elétrica, ou seja, entende-se, nós vamos ver mais adiante, que só podemos corretar de imunidade ou de não incidência à luz da Lei Complementar 87, se aquela energia elétrica, ela mesma for objeto de uma industrialização. Eu não sou técnico, nem sei como isso ocorre. E o segundo ponto é que não incidiria, porque ela poderia ser tratada como um insumo. Na palestra anterior, quando se examinou a questão das transferências, nós vimos uma questão que eu vou enfocar mais adiante, desses insumos, desses ingredientes que participam do processo de industrialização, como a matéria-prima, o material auxiliar, material de embalagem. Então, esta é a colocação que tem sido feita no âmbito jurisprudencial. Quais são as argumentações pelo aspecto de uma diretriz constitucional? Quando nós examinamos imunidade, a imunidade, em princípio, ela não é fracionada, ela é ampla, ela é extensiva, e até a nossa grande mestra, a ministra Regina Helena Costa, que tem a obra mais primorosa sobre imunidade tributária, ela é categórica no sentido de dizer que a imunidade, além de prestigiar valores constitucionais, ela constitui um direito de recompensa. Ou seja, vamos excluir a competência, proibir a tributação. No segundo momento, se argumenta que a Lei Complementar 87 é inconstitucional porque ela restringe o regime jurídico imunitório. Ou seja, se a energia elétrica participa do processo de industrialização, não cogitaríamos de tributação, conforme está previsto na Lei Complementar 87. E, no terceiro ponto, as remessas e as entradas no destinatário de energia não seriam passíveis de incidência do ICMS. Alguém poderia cogitar, mas a redação do preceito constitucional, ele utiliza a expressão seguinte, operações que se destinem. Depois que entrar no Estado, o problema não é mais da imunidade, que nós vamos aqui ver mais adiante.
No âmbito legal, a Lei Complementar 87, eu anotei aqui essas 3 situações básicas. Adquirir energia elétrica, ela pode ser pelo consumidor final ou para a prestação de serviços. Então, nós poderíamos pensar o seguinte: quando nós examinamos a Lei Complementar 87 e também verificamos a jurisprudência do STJ, existem distinções que permitem o crédito ou não do ICMS na energia elétrica. Se a energia elétrica participa do processo de industrialização, há o direito a crédito. Se, ao contrário, ela é apenas para a manutenção de uma máquina, de um equipamento ou para iluminar o ambiente, não é possível esse direito a crédito. O segundo ponto que militaria a favor da incidência do ICMS é para a obtenção de produto distinto da energia elétrica, que é, no caso, o produto derivado do aço, ou teria a natureza de bem de uso e consumo. Todos vocês sabem que quando foi editada a Lei Complementar 87/96, se permitiria o direito a crédito dos bens de uso e consumo. Aqui em Minas eu não sei, mas em São Paulo tem uma famosa portaria ou comunicado do CAT, que lista um rol muito significativo de bens que, embora participem de processos industriais, o Estado de São Paulo não confere direito a crédito, porque eles não integram, não são consumidos imediata, integralmente no processo industrial. E, desde a Lei Complementar 87, pelo menos agora até 2020, esse direito a crédito de uso e consumo não existe. Pela não incidência do ICMS, essa industrialização ela teria que ser examinada sob o enfoque do conceito básico de industrialização. Ou seja, o regulamento do IPI de 2010, quando ele reproduz ou repete todos os outros regulamentos do IPI, ele utiliza um conceito de industrialização que seria uma tipicidade mais ou menos aberta, porque a industrialização, o tipo, a espécie de industrialização, ela vai evoluindo com o tempo. E há uma repetição dos conceitos, das categorias, né, que nós conhecemos como a transformação, o beneficiamento, o acondicionamento, o recondicionamento, e aperfeiçoando para o seu consumo. E compreenderia essas atividades. Ou seja, sob essa ótica, quando a lei complementar trata destinado à industrialização, seria qualquer espécie de industrialização com os bens que sejam necessários para que ocorra a fabricação do produto. Aqui também, alinhando, ela poderia ser examinada com a característica de um insumo empregado na elaboração do produto, tanto a energia elétrica para o produto derivado do aço, como a que transforma em energia elétrica. E se ela compõe ou não compõe fisicamente, seria irrelevante. Aliás, ontem na palestra, que vocês, a maioria deve ter assistido, se discutiu muito a questão do ICMS do crédito financeiro. E, oportunamente, o Gustavo Brigagão falou, mas o Supremo tradicionalmente entendeu que é crédito físico, não é financeiro. Então, aqui há mais uma preocupação, porque nem nesse ponto se chega à lei complementar. Aqui, já indo mais para o meio, para o fim, eu tenho que examinar também não só o aspecto da imunidade e da incidência ou não incidência, mas os efeitos da não cumulatividade. Se a operação é integralmente imune, na medida em que se fornece ou se transmite energia elétrica para o outro estado, é claro que eu não tenho uma carga tributária, não vai se permitir a apropriação de crédito, porque a Constituição é categórica. Quando trata da não cumulatividade, usa a expressão salvo se for adquirida com isenção ou não incidência. Ali no número 2, eu aponto o fornecimento imune até a entrada no estado B e após a incidência, no caso da energia, ser considerada bem de uso e consumo, que também, como eu já apontei, até agora a legislação complementar não confere o direito a crédito. E aqui o adquirente seria obrigado a recolher o ICMS, na medida em que se entenda que essa energia elétrica não participa do processo de industrialização, e ele também não tem direito a crédito, porque recebeu com a imunidade tributária. E aqui, fechando o círculo, eu não vou
ler todo o tempo, você está aqui na tela, porque seria muito cansativo para vocês. O STJ, ele tem se pronunciado, decidido questões dessa matéria, no sentido de que seria conferida, vamos dizer, a imunidade e a questão também relativa ao crédito de ICMS. Há um outro acórdão também aqui, se vocês quiserem, depois eu passo todo o material. E termino apontando o seguinte, é uma questão de repercussão geral, de 2013, né? Um dia ela será solucionada, e a ementa é muito simples e muito objetiva. Ela fala do artigo 156, qual é o alcance dessa imunidade intermediária na aquisição e alienação de energia elétrica e repercussão geral verificada. Então, nós estamos aguardando com muita ansiedade que haja uma solução para que não continuem os conflitos entre fisco e contribuinte. Muito obrigado.